Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre refatoração. Falar não, né? A gente vai aplicar, fazer uma refatoração. Eu escolhi aqui para realizar essa refatoração em cima do código que acabou de ser liberado pelo Twitter com o seu algoritmo de recomendação. Tem bastante código em Java lá, o repositório está livre para você acessar e tem bastante coisa que dá para fazer ali para a gente treinar nossas habilidades, obviamente, né, de refatorar código. A ideia desse episódio veio de uma mensagem de Samuca, que é um aluno da jornada Dev Eficiente. Ele postou um código desse repositório lá na nossa comunidade do Discord, que tinha umas práticas de design by contract, de checagem de pré-condição e tal. Eu falei, caramba, que ideia legal, dá para entrar nesse repositório, pegar código e refatorar. Então é isso que eu fiz aqui. Eu vou contar um pouco dessa jornada para você, né? Eu peguei um arquivo para aplicar as técnicas de refatoração que eu domino e tudo mais. Como que eu guiei a minha refatoração? Guiei através do CDD, que é a teoria que eu desenvolvi, cujo objetivo ali é você escrever código que facilite o entendimento da próxima pessoa. Essa teoria é fortemente apoiada pela empresa que eu trabalho, que é a ZUP, e também por dois colegas de trabalho aí, Gustavo e Vitor, que trabalham na Universidade Federal do Pará, e também Gustavo trabalha comigo na ZUP e Vitor já trabalhou lá também. Beleza? Então, vai ter bastante código, não necessariamente tá organizadinho aí para você, mas eu espero que dê para mostrar um pouco do treino, de como que eu entendi o código ali e por que eu decidi ir por este caminho, beleza? Então, só mostrando aqui, né, algumas coisas. Aqui tem o repositório do plugin do CDD que eu vou utilizar, beleza? Então, a gente consegue rodar, né, pela linha de comando. Você passa ali o arquivo, a pasta, né, o projeto inteiro que você quer, e ele vai analisar, né, cada um dos arquivos em função da métrica que foi definida. Se você não manja de CDD, tem um link aqui na descrição do episódio para você manjar mais, beleza? Sugiro que veja. Aqui tem o repositório, ó, do projeto do Twitter, né, do The Algorithm, para você poder olhar de novo. Considera um super exercício, beleza? É um código de produção usado no planeta inteiro, tá escrito em Java. Você pode entrar lá, olhar. Será que você consegue explicar? Será que você consegue refatorar? Será que você consegue encontrar pontos de refatoração? Não vai ter treino melhor aí pra você, na minha opinião, quando você pensa em refatoração. Beleza? Então, e aqui, né, mostrando um pouco, aqui é o jeito que o código ficou no final, beleza? Esse método aqui, né, foi o método que eu parti para a refatoração, mas eu vou mostrar como é que ele estava no início, tá certo? Então vamos entrar aqui, ó. Aqui eu tenho um terminal com a minha sequência de commits que eu fiz, que eu vou tentar passar um pouco por ela, para ir te mostrando como eu fui entendendo, imaginando ali o que eu queria fazer, né, e fazendo de fato, obviamente. Então vamos lá, vamos aqui, a primeira coisa, eu vou pegar esse commit aqui, que é um commit que ainda o código lá, né, tá em situação ainda quase que original. Então eu vou fazer aqui, ó, um checkout pra cá, calma aí. Deixa eu ver agora se eu consigo fazer o meu, checkout. Deixa eu ver se eu preciso trocar aqui, né, pra você ver aqui, ó, fazendo besteira. Beleza. Troquei aqui. Aqui agora, ó, eu vou ter que ficar lembrando aqui, né, de vir no código certinho e tal, né, pra não ficar falando sem você me acompanhar. A classe que a gente vai mexer é essa, né, Tweet Offensive Evaluator. E o método, o principal método aqui, né, que mais penalizava o entendimento de acordo com a métrica do CDD, era esse Evaluator aqui, ó. Então, aqui tem esse código dele. Percebe que ele chama dois métodos privados aqui, ó, isUsername Offensive e isTweet Offensive. Aí tem esse forzinho aqui, patati patacolar, pá. Então esse é o código. E na hora que eu rodei aqui, ó, deixa eu só levar você aqui pro terminal de novo. Se a gente rodar aqui o analisador aqui, né, o plugin do CDD, a gente vai encontrar isso daqui, ó. Que esse Tweet Offensive não tá aparecendo aqui na hora que eu rodei. Calma aí, deixa eu ver por que não tá aparecendo. Confesso que fui surpreendido por isso aqui, ó. Mas eu vou botar isso daqui, agora tá aparecendo. Beleza. Então aqui, ó,
Quando eu rodo, ele tá dando 31 pontos. Qual que é a análise que eu tô fazendo aqui, ó? Tá pegando tudo que é try, switch, condições, for each, while, expressões lambda e acoplamento com Twitter search. Então, é isso que tá rolando. Beleza? Então, aqui ele pegou, né? 4 tries. Aqui tem 13 condições. Condição é o que você coloca ali dentro do seu if, né? Então, se tem if A é uma condição, if A e B são duas e por aí vai. Pegou 5 for each aqui, né? E 9 acoplamentos contextuais, que são acoplamentos com classes específicas do projeto. Esse é um tipo de acoplamento que eu considero mais relevante quando você pensa em entendimento, né? Contar acoplamento com string, lista e por aí vai. Pode contar? Sem dúvida nenhuma. Pode contar. Eu só... Mas como são tipos padrões da linguagem ali, eu geralmente indico que você coloque um número menor ali, né? Tem um pouco da semântica, né? Se é um string que tem um nome de uma variável, aquilo obviamente você vai ter que entender também. Mas aqui eu deixei de fora. Então, essa é a pontuação nesse momento dessa classe, 31. Se você for olhar aqui, ó, a gente botou que o limite é 10. Então, toda vez que ultrapassar esse limite, você tá com um código mais difícil de entender do que o combinado pela equipe, dados itens que contabilizam dificuldade de entendimento. Beleza? Então, só lembrando, né, que aqui é super flexível. Você pode conversar com sua equipe e decidir que, ó, isso e isso conta pra gente como equipe, dificulta o entendimento. Por exemplo, em um dos projetos que eu participo, a galera decidiu que não era para contar expressões lambda. Pô, não conta, tá tudo de boa. Não tem galho, você decide e você combina com a sua equipe e você decide ali também o limite, beleza? Então aqui eu botei esse limite 10. Então, se a gente for olhar aqui, tá passando em 21 pontos do limite combinado. Então vamos lá agora, né? Brincar de olhar aqui, né? De refatorar a parada. Então a primeira coisa, quando eu olhei aqui o código, né? Deixa eu só explicar aqui o que aconteceu. Eu bati aqui o olho, lembrando que eu acho que um bom filtro para você refatorar um código é você ser capaz de aplicar técnicas de refatoração sem entender bulhufas do que tá do negócio, né, do domínio, subdomínio que você está atuando aqui. Existem aqui, né, eu acho importante separar esses dois tipos de refatoração. Um tipo de refatoração é a refatoração que você aplica no código e essa vai acontecer, obviamente, é normal. É a refatoração que você aplica no código em função do aprofundamento que você tem no que você está fazendo, no que a sua equipe está fazendo, no aprofundamento que você tem no domínio ou naquele subdomínio que você está. Então, quanto mais você entende do negócio, obviamente que mais conexões você faz na sua mente e aí você vai começar a pensar que você poderia endereçar aquele problema de maneira diferente. Então, você refatora aí, né, para evoluir o seu código em função do aprofundamento que você tem de entendimento do que está fazendo. Esse é um tipo de refatoração. O outro tipo de refatoração é a refatoração robótica, técnica. Você bate o olho no código, você encontra padrões naquele código que não necessariamente são interessantes, dado o jeito que você avalia o código, né, o que a sua equipe avalia o código, e aí você vai reorganizar o código, não se aprofundando necessariamente no domínio, beleza? São duas caixinhas diferentes, de vez em quando você pode combá-las, então na hora que você vai se aprofundar no domínio, você percebe alguma coisa e faz as duas coisas ali e tal, você decide, mas eu considero que são dois tipos diferentes, né? A refatoração, essa de reorganizar o código, eu inclusive gravei um vídeo, né, falando que a melhor refatoração desse tipo é aquela que você nunca vai fazer, porque você vai tentar fazer o melhor código, tecnicamente falando, desde o princípio. Agora, não dá para exigir que alguém faça o melhor código em termos de entendimento do domínio desde o princípio. Porque no princípio você entende menos do que lá no final, do que quanto mais para frente você anda. Então são duas coisas diferentes aí. Então aqui, né, é a refatoração técnica que eu tô falando. Então eu não entendo nada do que tá aqui nesse código do Twitter. Quem sou eu, né? Não manjo nada que tá aqui, não sei do que tá acontecendo, não sei como é que eles fazem a parada direito. Eu fui olhar o código Java e o que eu entendo que dá para fazer. Então, se a gente for lembrar aqui de novo, né? Deixa eu rodar de novo
parada aqui. Calma aí. Então, rodei aqui, né? Então você tem aqui, a gente está sendo bastante penalizado pelas condições, penalizado aqui, né, por uns for each também, penalizado por uns acoplamentos contextuais. O que eu vou tentar fazer aqui é trabalhar basicamente aqui, e acho que vai rolar um pouco de trabalho aqui também no for each, né, que vai provavelmente fazer uma diferença considerável. E essa parte está bem concentrada dentro desse método evaluate. Então eu marquei aqui, né, direto no código para dar uma olhada. Então a gente tem aqui if, aí tem uma checagem de pré-condição, aí tem um for aqui dentro, né, nesse penguin version e tal. Aí tem esses ifs aqui, e aí tem esses métodos privados. Então quando eu bati o olho nesse código, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: caramba, ele tem uma sequência de checagens de condições que, em função da checagem, esse código faz alguma coisa, e ele tem aqui, eu fui bem influenciado na primeira vez que eu olhei pela chamada dos métodos privados também. Então eu identifiquei basicamente assim, porque tô falando isso aqui agora, que depois quando eu tava fazendo a refatoração eu percebi que eu tinha me enviesado, não pelo melhor caminho, aí eu mudei uma coisinha, eu vou mostrar. Então esquece isso daqui por enquanto, pá. Então aqui eu pensei, pô, tem essa execução, e aí eu tenho essa execução, essa. Primeira coisa que eu pensei, eu vou splitar essas lógicas em 5 implementações diferentes, todas elas implementam a mesma interface, e eu tenho aqui uma verificação que, se isso aqui acontece, ele não continua. E aí isso me enviesou por um caminho que é, eu fui influenciado ali, né, por aquele chain of responsibility, um pouquinho, né, que você tem essa sequência de execução e você pode decidir continuar ou não na sua execução. Basicamente, a implementação, você tem, como quase todas as implementações, aí quando você quer flexibilidade no código e tal, eu vou tirar todos esses ifs aqui, vou splitá-los em classes diferentes, vou fazer como eu quero diminuir, dado o jeito que eu estou contabilizando os pontos, né, os itens de dificuldade de entendimento, eu quero diminuir, né, o acoplamento, quero tirar essas condições daqui, então vou splitar tudo em classe diferente. Todas elas implementam a mesma interface, e eu acho que eu vou ter um bom caminho. Então deixa eu mostrar aqui para você um pouco de qual foi o arcabouço que eu pensei, né? Deixa eu dar um refresh aqui. Calma aí. Eu achei que eu tinha voltado aqui, né? Para o que eu... Então deixa eu fazer aqui isso aqui, porque eu não sei porque não voltou. Então aqui, né? O meu primeiro arcabouço foi esse daqui, né? Eu falei, eu vou ter aqui, né, uma abstração que chama Offensive Evaluators. Eu vou criar os defaults aqui. E eu percebi, olhando aqui esse código, quais são as dependências. Esse Offensive Filter, o Offensive Users Filter e o Sensitive Text Counter. O que significa isso, Alberto? Eu sei lá, de novo, né? Tô fazendo aqui análise bem técnica, refatoração super técnica da parada. Então foi isso que eu pensei inicialmente, ali, né? Que eu ia um pouco por esse caminho. Então deixa eu te levar um pouco, né, aqui de como é que eu fiz. Então calma aí, deixa eu vir aqui pegar aqui um próximo commit, né? Então eu tô aqui, né, eu tô aqui na ideia de splitar. Aí eu vim para esse cenário aqui, né? Então deixa eu ver aqui. Tá? Vou navegar aqui para outro commit, deixa eu te mostrar aqui. Ó, aí o que foi que eu pensei? Beleza, né? Eu vou ter aqui essa abstração, que é esse Offensive Evaluators, e eu vou executar todas essas verificações em função do tweet. Então aqui, né? Aqui acho que é importante quando você for fazer uma refatoração dessa, que você quer splitar vários ifs que fazem lógica e você tem um parâmetro de entrada. Essa é uma coisa para você ficar ligada, para você ficar ligado. O parâmetro que é de entrada geralmente vai ser o mesmo parâmetro que você vai passar de maneira comum para todas as implementações que você vai abstrair naquele momento, né? Porque é em função dele que as lógicas
são executadas. E esse tem que ficar ligado aqui, né? Tudo vai depender do caminho que você vai seguir, para você não cair na armadilha de ficar muito preso ou preso. Aqui, mas tem esse Offensive Filter, né? Offensive User Filter. Perdão. Sensitive Text Counter. Eu encontrei essas dependências aqui, beleza? E por aí vai. Você vai perceber, né, que tem vez que você vai usar só isso e nem vai verificar o parâmetro, que foi uma coisa que eu percebi depois ali, né? Vai ter vez que você vai querer usar só uma das dependências. E aí fica, aqui eu já tô enviesando na fala, mas aí fica nítido que o Offensive Filter, Offensive User Filters e Sensitive Text Counter não são parâmetros do método que você provavelmente vai definir na sua interface. Porque cada bloco de código exige só alguns deles. Isso tem muito mais cara de dependência. Aqui. Então isso é importante na hora que você for, né? Na hora que você estiver derivando ali, né? O código, na hora que você estiver reorganizando o código, refatorando a parada. Então isso daqui foi eu tava nesse caminho aqui, né? Então vamos ver qual foi a próxima coisa que eu fiz. Vamos aqui de novo pro terminal. Calma aí. Então aqui, né, invoca a execução das avaliações. E aí, deixa eu pular para esse commit aqui, né? Então eu criei aqui um pouco do arcabouço e fiz aqui uma abstração para a coleção de Offensive Evaluates. Vamos ver o que é que eu estava pensando aqui nessa hora. Então, fiz aqui, né, o checkout mais para frente ali. Deixei ele reorganizar o código aqui. Vamos ver aqui, só um segundo. Deixa eu dar um refresh aqui na parada. Ó, se você for olhar, né, já apareceu bem mais arquivo aqui. E aqui tem a classe Offensive Evaluators, já apareceu. Então, qual que era a ideia dela aqui, né? Ela vai ser uma abstração em cima de uma coleção. Então, eu já falei sobre isso em algum episódio de heurísticas e tem um módulo, por exemplo, específico sobre isso na jornada da Eficiente. Quando você tem uma coleção que tem semântica, eu geralmente sugiro que você tenha essa carta na manga, né? A coleção tem uma semântica, você pode criar uma abstração em cima daquela coleção para você dar essa semântica ali para ela. Percebe que essa Offensive Evaluators basicamente é um wrapper para uma lista de Offensive Evaluator aí, né? Aí eu criei aqui basicamente, e aqui tá o meu for each que eu vou executando cada Evaluator para aquela mensagem, para aquele Twitter Message que chega aqui. Quem que é minha Offensive Evaluator? É uma interface que tem esse método execute. E aqui tem uma coisa que para mim foi interessante, né? Eu decidi, né? Aqui depois você vai ver que eu vou puxar esse código aqui, ó. Vou puxar esse código para cima. Eu percebi que essa checagem aqui, né, de Offensive Filter e Offensive Users Filter, ela não era uma lógica de fato da parada, na minha opinião. Tá mais para uma checagem de pré-condição soft ali, né? Ó, se não tem nada nesse Offensive Filter e não tem nada no Offensive Users Filter, então quer dizer que eu não preciso fazer nada. Ele simplesmente retorna. Não é que tem pau, não é que tem bug. Talvez aqui merecesse um log, né? Por ser uma interrupção até meio brusca aqui, né? Podia ser um log em nível de debug, warning, então que não ia ficar padrão ali no sistema e tal. Mas eu percebi isso. Então isso aqui saiu do que eu pensei lá de lógica. Eu também criei aqui, ó, essa fábricazinha que era a fábrica que supostamente ia criar os avaliadores aí, né, de twitters ofensivos na ordem que era necessária e por aí vai. Então aqui eu criei essa fábricazinha e tem aqui, ó, a interface. E aqui esse comentário sobrou aqui porque no início eu tava pensando que, de novo, né, no início eu tava pensando que isso daqui seria uma das implementações que ia aparecer. E aí, se fosse desse jeito, eu ia ter que fazer o quê? No meu Offensive Evaluator. Eu ia ter que ter um retorno booleano no método da minha interface dizendo se era para continuar ou não. Bem parecido com o Chain of Responsibility mesmo. E aí eu poderia deixar isso no retorno. Eu poderia criar uma abstração que a galera chama de contexto, né? Que eu passo esse contexto para todo mundo e controlar se vai ou não, né, em cima desse contexto, que era um objeto naturalmente mutável dentro da execução e tal. E aí eu simplesmente decidi tirar. E aí não tem mais isso, né? Cada
implementação pode fazer a sua análise. Então, esse é o arcabouço aqui da parada, né? Percebe? E aí uma coisa, né, que eu considero bem importante no processo de refatoração e em qualquer implementação que eu faço, para ser bem sincero, né? Eu gosto muito de pensar que a assertividade da minha implementação, né, a provável, o provável melhor versão de design que eu vou ser capaz de entregar é diretamente proporcional ao quanto que eu consigo imaginar aquilo. Então, eu gosto de explorar nesse sentido de escrever código que ainda não necessariamente compila, para eu ir entendendo, pô, será que assim vai fazer sentido? Aí eu escrevo, imagino e por aí vai. E aí você pode pensar, mas pô, você poderia fazer isso, né? A galera fala muito de TDD e tudo mais. É a mesma linha, obviamente, né? Só que aqui eu não estava testando nada, eu estava só reorganizando o código. Só que ao invés de já sair codando a parada, eu cheguei aqui aonde eu queria mexer e falei, deixa eu tentar fazer um exercício de imaginação, de escrever, sem compilar, sem nada, como eu gostaria que ficasse. E aí você vai fazendo, para você ir verificando se o que você está imaginando é materializável. E quando você materializa, você reflete mais e vê se a parada está fazendo sentido mesmo. Então eu gosto desse exercício, eu acho que é importante aí quando você vai implementar, principalmente quando você vai implementar algo que não necessariamente você já sabe. É diferente você vai fazer um fluxo de código que você já sabe de código salteado, como que você vai endereçar. Pô, pouco importa como você vai começar. Pouco importa. Você vai começar de trás para frente, de frente para trás, do meio para frente, depois do meio para trás. Você já sabe que você vai fazer de cabo a rabo. Mas quando você não está na manha ainda, eu sempre sugiro você começar explorando como você gostaria que ficasse ali no final. E aí você pode usar a técnica que você entender que é melhor para fazer isso. Beleza? Então vamos nessa, né? Vamos continuar aqui. Então, vou mandar um pouquinho aqui. Aqui, ó, foi o meu commit puxando a pré-condição que era soft mais para cima, como eu contei para você. E aqui, tralala, olha só, né? Vamos aqui, ó. Extraindo a primeira implementação. Vou pegar esse daqui. Então, não, calma aí. É aqui que eu quero estar, né? Então deixa eu só navegar aqui para outra parada. Vou dar um checkout aqui. Vou dar um checkout para o commit que eu preciso. Vamos voltar lá no código. Então, olha só, né? Agora saiu o primeiro if do iSensitive que tinha aqui. Eu não sei se eu deveria ter te falado antes, mas saiu um. Se a gente for olhar aqui, ó. Create a default. Deixa eu só dar um refresh aqui. Create a default. Tem agora aqui uma implementação que é o iSensitive Content, que o implementamento é fácil. Recebe como dependência o search counter. E aqui, ó, pá. Twitter Message e eu incremento aqui. E aí você pode pensar, mas pô, tem uma coisa aqui, né? Eu coloco isso lá na regra, nas heurísticas que eu considero que são interessantes, que tá lá no GitHub no meu GitHub, que faz menção da Eficiente, né? De heurísticas para você, quando você tá codando seu código orientado a objeto, ou de vez em quando não orientado a objeto, aí também o que é que você deve considerar. Eu geralmente sugiro que você nunca deve alterar uma referência que não foi você que criou, que é o caso aqui, né? Search counter dependência e eu tô alterando aqui, né, a referência dessa dependência. Beleza? Então aqui, com certeza é uma coisa que você tem que pensar muitas vezes antes de decidir fazer. Nesse caso aqui eu fiz porque o search counter era uma referência que estava lá no código original que era alterado naquele fluxo. Então, a minha implementação, né, ficou com isso. E se eu não quisesse fazer essa alteração, ia deixar tudo mais difícil. Então eu vivi com essa decisão aí no código. Beleza? Uma outra coisa aqui também para se pensar é que alterar um parâmetro que vem pelo método já é uma coisa, como eu falei, né, perigosa. Alterar uma dependência tende a ser mais estranho, o que me deixa pensativo sobre isso daqui de fato ser uma dependência, né? Mas do jeito que eu tô implementando aqui, eu considerei que era a minha melhor saída
ali, como eu já expliquei antes, né? Que não era um parâmetro que era padrão entre todas as implementações e tal. Mas aqui já tá, né, um pouco de como eu vou sair aqui, ó. Meu próximo passo foi pegar isso daqui, e aqui foi legal, né? Meu próximo passo foi pegar isso daqui, esse código inteiro aqui, para que tem bastante coisa, e levar para outro canto. Só que aí, quando eu fui fazer isso, eu percebi uma coisa. Eu percebi que eu tinha sido enviesado por esses ifs aqui de dentro, e eu tinha esquecido desse for. Percebe que esse for opera sobre o tweet. E aí, né, retorna esse supported penguin versions aí. Deus sabe o que é isso. E eu falei, caramba, mas isso daqui, ó, não é que são lógicas separadas. Isso daqui é uma parada só. E aí, no final, ao invés de ter 5 implementações, eu percebi que talvez eu só precisasse de 2. E eu também comecei a pensar, talvez nem precise das interfaces ali, né? Talvez eu possa chamar, eu só possa splitar esse código e chamar a parada direto. Olha só como é que funciona o jogo, né? Por isso que é importante você ir fazendo e refletindo ali a parada. E aí o CDD ajuda bastante, porque você tem um jeito direto de analisar a dificuldade de entendimento combinada com a sua equipe inteira. Pelo menos acho que faz muito sentido. Beleza? Então, mas eu vou mostrar aqui o que rolou, né? Então eu vim aqui. Vamos vir aqui. Aqui no terminal eu vou tirar aqui, né, a lógica dos penguins aqui, que eu não sei o nome disso. Então deixa eu vir aqui. Deixa eu fazer um checkout pro outro commit aqui. Pá. Então fiz aqui o checkout para o outro commit. Se você olhar aqui agora, ó, ficou agora já bem de boa. Beleza? Percebe que ficou bem menor, tá bom? E ficou menor e, obviamente, né, tirei um monte daquelas instruções dali. Então aqui agora, se a gente fosse rodar aqui fosse rodar o plugin no CDD, essa classe aqui agora estaria dando 11 pontos. Só uma acima. Ou seja, cheguei aonde eu queria aqui, né? Eu tenho agora aqui, ó, eu troquei aqueles ifs todos que tinham lá, eu troquei. Isso daqui conta um ponto, mais um ponto do Offensive Evaluator Factor, porque aqui são que a gente chama, né, de acoplamento contextual. Aqui, então eu tô com esses 2 pontos aqui, além do tweet, né, não sei o que, patati patacolar. Beleza? Só que se a gente for olhar aqui o código, ó, esse daqui não, né, cadê? Aqui é o Offensive Evaluator, então deixa eu pegar aqui a Factory e ver aqui qual que é o... deixa eu dar um... Calma aí, dá um refresh. Agora tem aqui, né, o Analyze Penguin Version. E pode ver que eu só trouxe o código para cá, né? Então, esse código que eu trouxe para cá, se fosse pegar no total, daria, se eu não me engano, deu 25 pontos aqui, né? Então, 25 tá 15 acima, né? Vamos só olhar para ver se eu não tô viajando na maionese aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Se eu fizer para o Offensive Evaluator aqui, tá com 11, percebe? Perdão, né? Você tem que vir aqui no terminal, senão não tem graça. Tá com 11. E se eu fizer agora aqui, ó, ao invés de fazer pro Tweet Offensive Evaluator, fizer pro Analyze Penguin Version, tá com 25, ou seja, né? Eu trouxe bastante daquelas dependências e tudo mais pra cá. É onde tava bem concentrado a parada. E eu tô, obviamente, né, penalizando em 15 pontos. Tô 15 pontos acima do limite. Então isso não pode rolar. E aí eu continuei na minha iteração. Fiz mais uma iteração aqui, né? Cada um desses métodos privados aqui que estão aqui dentro, na verdade, são funções que recebem os parâmetros e faz lógica sobre os parâmetros. Então, o meu caminho aqui, quando eu encontro isso, é pegar essas funções e, de fato, splitar isso daqui, né? Tirar esse método privado daqui. De novo, aqui eu sou enviesado pelo que eu defini lá dentro da minha composição de métrica no CDD. Então, o método privado aqui, né, do jeito que eu estou analisando, deixa tudo tão difícil quanto, porque o código continua dentro desse mesmo arquivo e tudo mais. Então, o meu próximo passo aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Então, vim aqui.
Meu próximo passo foi tirar a lógica, foi esse daqui, né? Quebrando o analisador de penguins. Então, opa, deixa eu vir aqui agora e dar um git checkout. Calma aí, eu preciso... Agora acho que vai dar certo. Ainda não. Calma aí, deixa eu fazer aqui uma coisa. RM-... Deixa eu dar só uns checkouts aqui. Pra ver se eu vou conseguir. Ainda não. Então, calma aí. Agora deu certo. Então, eu tava no terminal errado, né? Desculpa, agora deu certo. Vamos lá para o eclipse da massa aqui, ó. Então, percebe que agora, ó, vou dar um refresh de novo. Aqui. Eu extraí aqui, ó, para ter as funções. Basicamente, foi isso que eu fiz aqui, né? Que o nome dessa daqui deve ser execute e tal. Mas basicamente foi isso que eu fiz, né? Uma classe com um método estático que tem uma função. Agora esse código aqui tá... Mas eu tirei bastante dos ifs que estavam aqui, né? Aqui também virou uma função, isToIt offensive.execute. Sei lá, se eu estivesse codando numa linguagem como Kotlin aqui, por exemplo, eu poderia criar um arquivo só com essa função, né? O Kotlin suporta isso aqui. Mas de novo, né? Não acho, só para deixar claro... Está longe de eu considerar essa uma super feature. Um arquivo que eu declaro uma função. Eu criei uma classe, meti um método, pra mim tá tudo no mesmo. Aqui, né? Só pra não ter mal entendido na parada. Então, se eu rodar agora aqui a análise, ó. Vamos rodar aqui a análise. Deixa eu botar aqui. Agora aqui também caiu pra 11. Ainda ficou... Perdão? Caiu pra 11. Então eu tirei bastante dos ifs, ainda ficou bastante do acoplamento contextual. E aí a gente poderia tentar chegar no 10, mas assim, de 25 para 11, já ficou minimamente mais interessante aqui. Beleza? Se eu rodo... E aí se eu venho aqui, ó, e rodo também para o Twitch Offensive Evaluator, tá em 11 também. Então assim, fiz a refatoração. De novo, né? Super técnica, não entendi nada do negócio. Por aí vai. Só que agora, deixa eu mostrar mais uma última coisa agora aqui dessa jornada. Eu percebi, lá no final, que eu tinha abstraído demais. Porque o que eu tinha achado... Aqui, calma, deixa eu descer. Aqui não tá mostrando, né? Mas calma aí. Deixa eu fazer assim, ó. Aqui... Calma aí, deixa eu dar um checkout aqui pra massa, desculpa. Você tá vendo aí, né? Tá bom aqui. Fiz aqui agora. Vou dar o checkout pra... Calma aí. Agora eu vou dar o checkout pra massa, beleza, já tô aqui. Se a gente olhar aqui, ó, o meu último commit é esse daqui, ó. Percebendo que abstraí demais, foi isso que eu percebi. Eu já fui pra esse último agora, né? Eu percebi que, pô, deixa eu voltar aqui de novo. Calma aí. Deixa eu voltar aqui pra te mostrar isso, né? Então, tô aqui no Preferences. Aqui. Voltei um aqui, vamos lá pro código. Deixa eu dar um refresh aqui nesse código. Então, deixa eu só fechar esse daqui e abrir de novo aqui. Calma aí. É Twitter Offensive Evaluate. Então aqui, ó, no Evaluate, quando eu olhei esse código aqui, eu falei assim, caramba, eu tinha achado que ia ter 5 implementações, né, que precisava ser flexível e tal. E não é. São 2 checagens. Uma se ele é sensível e a outra com os troços do pinguim lá, né? Do pinguim, sei lá, pinguim não, pinguim, sei lá, o que é aquilo lá, se é uma palavrinha. Se é pinguim mesmo, eu nem sei como é que fala pinguim em inglês. Então eu falei, pô, acho que eu abstraí demais. Acho que não precisa disso tudo. E aí e se eu for olhar pela métrica do CDD aqui, ó, o Offensive Evaluator conta 1 e a Factory conta 1. Falei, pô, eu posso pegar esses 2 pontos e pegar o mesmo if que tava lá, aqui, ó. Ele tem esse if aqui, ó, e sensitive content. Eu posso pegar esse if e devolver para lá. E aí mantenho o
Analyze Penguin Version, porque realmente tem bastante código ali e tal. Foi isso que eu fiz. Então, se a gente vier aqui ó, no terminal agora, eu vou vir aqui, vou dar o checkout para master, vou voltar aqui no código. E se a gente vier aqui, ó, não nesse, no Twitter Offensive Evaluator, ó como ficou. Eu peguei aquele código, trouxe o if de novo, porque afinal de contas é um ponto do mesmo jeito, dado a métrica que eu tô trabalhando. E aí, ó, extraiu o Analyze Penguin Version. E aí, olhando agora aqui, o Analyze Penguin Version podia sim ser uma classe com método estático, é uma função que eu passaria os parâmetros, não necessariamente precisaria ser uma classe aí, beleza? Então, aqui foi até onde eu cheguei. Dava pra fazer aqui, só a última coisa que eu não fiz, mas dava pra ser melhor. Se a gente entra aqui no Twitch, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos olhar os métodos que são utilizados do Twitch. Então, ele é utilizado o método getFromUserScreenName. É utilizado esse método aqui, ó. Então, vamos aqui ver. getFromUserScreenName. É utilizado o getSupported Penguin Versions, getTextQuality. E acho que não é utilizado mais nenhum método do Twitter Message aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos aqui na classe, tem a classe Twitter Message. Vamos lá no navegador. Aqui. Vamos procurar essa classe aqui, ó, twittermessage.java. E você vai olhar que essa classe, ó, tem 1267 linhas. E dentro dela tem bastante comportamento aqui, ó, nessa classe original. Olha o tanto de atributo que tem. Dentro dela aqui, né, tem uma classe, tem uma inner class aqui, né, e tudo mais. E tem um monte de coisa. Então, quando você tem esse cenário, voltando aqui para o código, quando você tem esse cenário, se você cria aqui essa função, recebendo como parâmetro no Twitter Message, você está obrigando num teste de unidade alguém a criar uma Twitter Message inteira para isso aqui poder rodar. Aqui você poderia utilizar, por exemplo, numa refatoração, continuando super técnica, um dos princípios do Solid, o I, que é o princípio dessa agregação pela interface, né? Então, ao invés de receber um Twitter Message aqui, a gente poderia juntar aqui, ó, from user screen name com supported penguin version com get tweet quality. A gente poderia, sei lá, vou chamar aqui de offensive analyzable. Nome horrível. Provavelmente deve ter um nome melhor, mas de novo, né? Lembre, eu não manjo do domínio. Beleza? Eu poderia criar aqui ó, essa interface. Aqui, ó. Fazendo aqui agora com você. E aqui nessa interfacezinha, não é aqui, então eu vou tirar aqui. Aqui, também vou tirar aqui. Aqui não é aqui também. Aqui, né? Eu venho aqui e faço, ó, beleza. Nessa interface, então, eu preciso aqui de um optional de string. Não, então vou tirar aqui. Eu preciso de um optional de string. Eu preciso de um supported patati aqui, né? Provavelmente aqui, sei lá, poderia ser uma collection da parada. Aqui. E aqui eu também preciso de um text quality. Então eu preciso vir aqui, get tweet text quality. E é isso. E agora eu extraí. Aqui, né? Eu tenho esse offensive analyzable aqui. Eu poderia vir aqui agora, ó, no tweet. Eu tenho aqui um tweet message, não tenho? Eu acho que eu extraí essa classe aqui para eu poder. Aqui, ó. Twitter message. Eu poderia vir nela aqui, né? Dizer que ela implementa um offensive analyzable. Essa estratégia é boa, né? Quando você extrai uma interface a partir dessa classe aqui, né? E bota os mesmos métodos, você falar que ela implementa, não dá nenhum trabalho. Beleza? É tipo assim, você não vai mexer em nada. Aí. E aqui, ó. Se a gente vem aqui agora no Twitter Offensive Evaluator, no método Evaluate, percebe que não vai continuar funcionando de boa, porque eu pego o Twitter Message do código de produção, passo para o meu execute do meu Analyze Penguin Version, aqui o meu execute, perdão, né, que aqui ele tá pela... Não precisava mais daquela interface, né? Vou tirar aqui essa interface que eu não preciso mais disso.
aqui por enquanto. Então eu vou tirar esse override aqui também. Tirei aqui, ó. Então, recebo pela interface segregada, mais controlada, mais estável. Fica muito mais fácil de você testar, porque você agora só precisa criar alguma implementação dessa interface com esses 3 métodos. Não precisa mais saber se é Twitter Message, se não é, e tudo mais. E aí você ainda ganharia isso. Pensando aqui, né? Em complexidade ficou igual, que fique registrado, pensando nesse código. Só que você ganhou em testabilidade, porque a sua interface é menor, né? A interface pública é menor. Então, provavelmente vai ser mais fácil de você construir esse objeto. Beleza? Mas era isso que eu queria mostrar, né? Um pouco dessa jornada super técnico aí. E se você ficou comigo até agora aqui nesse vídeo, normalmente eu não faço isso, mas eu vou testar aqui, né? Porque eu acho que esse tipo de prática que eu te mostrei aqui é o tipo de prática que eu e a Anish treinamos as pessoas dentro da jornada Dev Eficiente. É isso que a gente acha que é importante. Dominar as práticas de design de código, refatoração, de teste automatizado, né? Os princípios do Domain Driven Design. Tudo isso, esse combo faz com que você seja uma pessoa cada vez mais designer de código. Que domine isso para você. Você vai bater o olho no código e você vai atuar como se fosse um robô. Isso não vai gastar, não vai ter carga cognitiva em você. Você vai bater o olho e vai atuar. Beleza? E se isso parece importante para você, eu te convido a olhar aqui na descrição aqui do vídeo e acessar o nosso site lá da Jornada Dev Eficiente, olhar o que a gente oferece e quem sabe você possa virar aluna ou um aluno nosso, participar da nossa comunidade e treinar esse tipo de habilidade aí. Beleza? Mas era isso. Um jabazinho aqui no final, né? Porque eu achei que merecia um vídeo longo. E se você ficou aqui comigo, você provavelmente gostou do que você viu. Beleza? Mas era isso. Se você tem um comentário, se você gostou, deixa o seu comentário aqui. Se você não gostou, o teu comentário é construtivo, deixa aqui com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso. Tchau.